Qual as três principais armas do diabo para atacar a sua vida? Você sabe? Leia aqui comigo em João 10:10. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão aqui é o diabo, que vem para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Qual as três principais armas que Satanás se utiliza para tentar destruir a sua vida? A dúvida, o medo e o isolamento. A dúvida, o medo e o isolamento são as três principais armas que Satanás vai usar para acabar com você. Primeiramente diz aqui em João 10, ele vem para roubar. O que é que ele quer roubar? Primeira coisa que ele quer roubar é a sua fé, porque sem fé, conforme a própria Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a primeira arma que Satanás vai se utilizar é a dúvida. Se ele consegue colocar uma sementinha de dúvida no seu coração, é tudo que ele precisa para levar você a duvidar de Deus e da palavra dele. Se ele conseguir fazer com que você duvide de Deus e da sua palavra, o plano dele já começou a se concretizar na sua vida, porque ele já conseguiu roubar de você o que? A sua confiança em Deus, já conseguiu roubar de você a sua fé em Jesus, e é para isso que ele veio, para roubar. Então não permita que Satanás roube a fé que você tem em Jesus, a confiança que você tem na palavra de Deus, porque é necessário que confiemos nele, porque sem confiança, sem fé, não podemos nem agradá-lo, e assim é impossível você ter uma vida vitoriosa, assim é impossível você ser abençoado, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível receber o milagre, é impossível a porta se abrir, é impossível a bênção de Deus te alcançar, porque sem fé não se agrada a Deus, sem confiança você não consegue nada. Então a primeira arma de Satanás é colocar dúvida no seu coração. Será que Deus se importa com você? Será que Deus é assim mesmo? Lá no Éden foi assim. Satanás colocou dúvida no coração de Eva, colocou dúvida no coração da mulher. E aí a mulher foi lá, cheia de dúvida, curiosidade, e acabou experimentando do fruto proibido e dando também ao seu marido. Então a primeira arma de Satanás é a dúvida. Foi assim também com Zacarias. E Zacarias estava há muito tempo orando pelo milagre. Então o anjo Gabriel foi lá falar com Zacarias, ele duvidou. E uma vez duvidando, o anjo disse para ele: você vai ficar mudo até que isso aconteça. Você vai ficar mudo até que o filho dele nascesse, João. Porque foram dois grandes eventos: o nascimento de João e 6 meses depois nasceu Jesus. E quando o anjo veio falar a respeito do nascimento, que o filho dele também nasceria, João, ele duvidou disso. Então uma vez ele duvidando, o anjo disse: você vai ficar mudo até que seu filho nasça.
Então, enquanto João não nasceu, Zacarias ficou mudo. E essa é a primeira arma que Satanás se utiliza. É a dúvida. Porque se ele conseguir colocar semente de dúvida no seu coração, já era. Então confie em Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não perca a sua fé. Não perca a sua confiança. Como diz lá no Salmo 126, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está o Senhor Jesus em volta do seu povo. É Ele quem peleja por você, é Ele quem protege e guarda a sua vida e a sua casa. Segunda arma que Satanás se utiliza: roubar e matar. Ele quer matar os seus sonhos. Porque o que move uma pessoa, o que nos leva a levantar a cada dia, a se levantar a cada dia da nossa cama, com força, com vontade, com vigor, são os nossos alvos, são os nossos sonhos, são os nossos planos, tanto de curto prazo, de médio, como de longo. Você tem a sua família, seja o seu pai, a sua mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó, sua esposa, seus filhos. Isso te move a cada dia. O plano que você tem de passar aquele dia com a sua família, o plano de melhorar a sua vida para a sua família, melhorar a vida da sua família, fazer uma viagem, conquistar uma casa própria, conquistar um carro, enfim, são os sonhos, os planos que temos, os objetivos de vida que nos move, que são combustível para o nosso dia a dia. Uma pessoa que não tem sonhos, uma pessoa que não tem planos, uma pessoa que não planeja nada, que não idealiza nada, normalmente é uma pessoa desacreditada, uma pessoa até mesmo depressiva, porque é praticamente impossível levantar cada dia da manhã da nossa cama se não temos nada para fazer, não temos nada para conquistar, não temos nenhum sonho para realizar. E Satanás quer justamente isso, acabar com seus sonhos, com seus ideais, com seus planos, com seus objetivos de vida, com a sua família. Olha aqui, ó. Ele veio para roubar e veio para matar. E como é que ele faz para matar os seus sonhos, seus planos, seus ideais? Com uma semente de medo. Depois de ele colocar a primeira semente, que é a semente da dúvida. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que Deus vai te ajudar? Será que Deus se preocupa com você? Ele semeia lá uma sementinha de medo. Será que você vai conseguir? Você acha mesmo que você vai conseguir? Isso é muito para você. Olha para você, quem é você? Se coloca no seu lugar. Você nunca vai conseguir isso. Ele vai colocando medo. Isso é difícil demais para você. Isso é grande demais para você. Isso é muita areia para o seu caminhãozinho. É o que Satanás tenta colocar e semear no seu coração, o medo. E às vezes você começa a ir, começa a avançar, começa a progredir. Assim como foi com Pedro. Estavam os discípulos, todos eles temerosos lá no barco, quando Jesus começou a andar por cima das águas. O medo, e às vezes mais do que medo, o pavor que vem tomar conta, o pavor se instalou no coração de cada um daqueles discípulos. Mas aí Pedro, ouvindo a voz do mestre, que ele falou: olha, não tenho medo, sou eu.
E aí Pedro, quando viu que era Jesus, então se é o Senhor mesmo, manda que eu ande também por cima das águas e vá ter com o Senhor. E Jesus disse: vem. Então Pedro saltou do barco na água e começou a andar também sobre as águas para encontrar com Jesus, que já estava bem perto do barco. E quando as ondas começaram a balançar Pedro de um lado para o outro, porque ele não estava ali como quem pisa num chão que é firme, que não se mexe, que é fixo. Não, ele estava sobre o mar. E ainda que ele não afundou, o mar estava ali, mexendo, as ondas mexendo, vai e vem, está fundo, está raso. Então Pedro teve medo novamente. E quando teve medo, ele começou a afundar. Satanás sabe muito bem que se ele conseguir colocar o medo dentro de você, o medo não te deixa avançar. O medo, ele só te faz recuar. O medo só te faz afundar. Quando Josué se viu ali numa grande missão, o que Deus falou com Josué? Josué, coragem, ser forte e corajoso. Em outras palavras, seja homem, Josué. Seja forte, seja corajoso. Porque assim você fará esse povo herdar a terra prometida. É assim que eu vou fazer prosperar o seu caminho, Josué. Seja forte e corajoso. A coisa não estava fácil para Josué. Imagina você ter que lidar com um povo daquele, de Israel, um povo enorme. Você praticamente ter que assumir o papel de um grande líder como Moisés. Você acha que o medo não quis se instalar no coração de Josué? E se isso acontecesse, já era Josué. Já era. Teria que levantar outra liderança. Não é possível concluir a missão que Deus tinha para aquele povo se Josué estivesse cheio de medo no seu coração. Era preciso coragem, era preciso fé. E Satanás certamente tentou semear também a semente do medo ali no coração de Josué. Mas Josué recebeu a palavra de Deus, que disse para ele: Josué, seja forte e corajoso, meu irmão. Seja forte e corajoso, porque assim você fará esse povo herdar a terra que eu tenho para eles. Porque com medo não dá. O medo só te coloca para baixo, só te faz recuar. É impossível avançar com medo. É impossível. Você tem que ser cauteloso, sim. Ser corajoso não é ser imprudente, não é ser inconsequente. A cautela é preciso ter. O medo pode até vir, mas de uma forma controlada, não de uma forma que te apavora. Todos os discípulos ficaram ali apavorados. E quando Pedro ouviu a voz do mestre, ainda que talvez com um pouco de medo, mas com a coragem sendo maior do que o medo, ele conseguiu dar o primeiro passo e conseguiu ainda andar. O único homem além de Jesus que andou sobre o mar foi Pedro, porque conseguiu colocar a coragem acima do medo. Mas quando ele sentiu as águas mexendo, novamente, como uma gangorra, a coragem desceu e o medo subiu. E Pedro começou a afundar. Então, ainda que o medo esteja ali, ele precisa ser controlado. A sua fé em Jesus, a sua coragem
por conta da sua confiança na palavra de Deus e em Deus, tem que subjugar esse medo. E assim, Satanás não vai conseguir matar os sonhos de Deus para a sua vida, os planos, os ideais que Deus tem colocado no seu coração. Você precisa vencer o medo. E a última arma que Satanás se utiliza, que ele veio para roubar, matar e destruir. A forma que ele se utiliza para destruir é o isolamento. A terceira arma é o isolamento. Ai de você e de mim, se não fosse Jesus, se não fosse a comunhão. Você pode se achar, seja lá quem for, o mais forte, o mais sábio, o mais rico, aquele que mais ora, o mais espiritual. Aqui não tem pastor, não tem profeta. Meu irmão, minha irmã, se o diabo consegue isolar você, você se torna uma presa fácil. O primeiro grande rei de Israel foi Davi, porque teve Saul, mas Davi foi o homem que Deus escolheu, um homem segundo o coração de Deus. Saul foi rei antes de Davi, mas não foi aquele que Deus escolheu. Davi foi o grande rei que Deus escolheu. E é um homem segundo o coração de Deus. E como é que Satanás fez para derrubar Davi? Como é que funcionava naquela época? Quando acontecia a guerra, os reis iam na frente, e quando chegava no momento de travar a batalha, o exército avançava e o rei recuava, ia observando, dando comando para os seus generais iam passando para as tropas. Mas naquele dia, Satanás conseguiu colocar a semente do isolamento, e Davi não cumpriu o seu papel de ir com seus homens para a guerra. Davi ficou em casa. O exército foi para a guerra e Davi ficou em casa. E o homem sozinho, homem isolado, isso serve para mulher também. Sozinha, isolada, é presa fácil para Satanás. Tudo que ele quer é te manter isolado. Quando você está sozinho, você é uma presa fácil. Então, procure estar na companhia de crente. Procure, se possível, até aqueles que são mais crentes do que você. Procure andar com pessoas boas, pessoas que amam a palavra de Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas que buscam a Deus. Procure uma igreja séria, participar da comunhão do corpo de Cristo, da ceia do Senhor. Se você ainda não é batizado, busque se batizar, acertar a sua vida com Deus e ter essa comunhão, participando da ceia do Senhor. Busque congregar numa igreja, uma igreja séria, onde vai ter um pastor, uma liderança que vai cuidar da sua vida espiritual, irmãos que vão te dar a mão e vão andar lado a lado com você. Você só quer saber de trabalho, diversão, isso, aquilo, só vive isolado ou em más companhias. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Lá no Salmos 1 diz que não devemos estar na companhia de ímpios, na roda de pecadores, de escarnecedores. Como você quer servir a Jesus, quer se manter de pé, quer herdar a vida eterna, vivendo isolado de pessoas boas, vivendo isolado dos seus irmãos, ou pior, na presença de pessoas que só buscam fazer coisa errada,
só busca desobedecer a palavra de Deus. É em bar, é em vários locais. É na presença de pecadores, de escarnecedores. Então é o que Satanás busca fazer para te derrubar. Satanás é um mero imitador. Deus criou a igreja, um lugar de pessoas transformadas, de pessoas que foram alcançadas por Deus, que se reúnem para cultuar a Deus, meditar na sua palavra, orar a Deus. E Satanás fez uma mera cópia, que é um bar, onde as pessoas se reúnem com falsos amigos para beber, falar mal do outro e fazer um monte de coisa que desagrada a Deus. Davi ficou isolado, ficou em casa. De repente, viu a mulher de um dos seus soldados lá se banhando, Betseba, e acabou falando para um dos seus homens chamar aquela mulher, adulterou com aquela mulher, a mulher engravidou, e por consequência disso, ele chamou o marido dela para poder vir e se deitar com ela e forjar, que o filho seria do marido dela. E aquele homem, um homem muito fiel a Deus, ao rei, ao seu exército, se recusou a deitar com sua mulher, enquanto os companheiros dele estavam lá guerreando. O que o rei devia fazer? Devia estar lá também, junto com seu exército, e fez o que não deveria fazer. Se deitou com a mulher de Urias. E Urias, que poderia se deitar com a sua mulher, que era legítimo, Urias mesmo não fez isso. Então Davi não viu outra alternativa senão colocar Urias na frente da batalha para morrer, tentando esconder o pecado dele. Enfim, o foco aqui é que você não fique só. Evite o isolamento. No momento do isolamento, você acaba cometendo o deslize. No momento de isolamento, você que tem fraqueza de bebida, acaba tomando uma bebida. Você que tem fraqueza com coisas inapropriadas, fica aí diante de uma tela. Você pode aproveitar essa tela do seu computador, do seu celular, da sua televisão, para assistir coisas boas, como esse vídeo que você está assistindo agora. Mas se você ficar de bobeira, isolado, fraco espiritualmente, ao invés de você usar essa tela para abençoar a sua vida, você acaba vendo coisas inapropriadas. Por quê? Fraco espiritualmente, isolado, é presa fácil de Satanás. Então essas são as três principais armas que Satanás, que o diabo utiliza para tentar destruir a sua vida: a dúvida, o medo e o isolamento. A dúvida você vence com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Busque um plano de leitura, comece a ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai gerar fé no seu coração, e toda dúvida vai ser dissipada. O medo se vence com a presença de Jesus. A partir do momento que Jesus segurou na mão de Pedro, que estava afundando, novamente emergiu, e juntamente com Jesus ele subiu para o barco. É a presença de Jesus que vai lançar fora todo medo do seu coração, todo medo da sua vida. Procure buscar a presença de Jesus e todo medo vai ser lançado fora. Procure amar a Jesus, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amar a palavra de Deus, amar Jesus de verdade, e você vai ter a presença dele com você, e todo medo vai ser dissipado. Então a palavra de Deus te ajuda a vencer a dúvida. A presença de Jesus te ajuda a vencer o medo. E como se vence o isolamento? O isolamento se vence com comunhão. Busque a comunhão, tanto vertical, comunhão
quando você está na presença de Jesus, você vence o medo e você está vencendo também o isolamento, porque você está tendo comunhão horizontal, comunhão com o céu, comunhão com Deus, e a comunhão com crentes de verdade, com pessoas que querem mais da palavra de Deus, pessoas que querem mais de Deus, pessoas que estão vivendo neste mundo, mas sabem que não são desse mundo, pessoas que estão com a mente delas, cheia das coisas de Deus. Então procure uma igreja séria, procure se batizar se ainda não é batizado, procure congregar numa igreja séria se ainda não congrega, e procure se envolver com a obra de Deus, com pessoas que amam a Deus e a sua palavra. Saia do isolamento, busque a comunhão, e Satanás não vai conseguir te atingir com nenhuma dessas 3 armas. Amém? Receba essa palavra e que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Meu nome é Felipe, eu quero te fazer um pedido aqui no final. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe, deixe o seu like e compartilhe, porque fazendo assim você está sendo o instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Amém? E lembre-se, avançar sempre, parar nunca, recuar nem para dar impulso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.